Olá, mamães de plantão, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer duas dicas para você parar de gritar com seu filho. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora no canal, o meu nome é Roberta, sou especialista em inteligência emocional, atendo na área terapêutica online, sou mãe de dois filhos lindos que amo muito, que traz muita felicidade e ao mesmo tempo também é desafiante, né? Para quem está aí do outro lado e também é mãe, sabe que a vida de mãe é desafiante. Também sou esposa. E o meu intuito aqui hoje é trazer duas dicas para você que costuma gritar às vezes com seu filho. Duas dicas para você parar de gritar com seus filhos. Se você conhece alguém que grita com seu filho, ou se você é uma mãe que grita com seu filho, fica até o final desse vídeo e também compartilha com as suas amigas. E eu peço também que comente aí quando você terminar de assistir o vídeo, você comente qual é a parte do vídeo que falou com você. Isso é importante para que o algoritmo compartilhe com outras mães que também estão precisando de ajuda e para que você também receba notificações quando eu postar novos vídeos. É importante que você siga meu canal e fique comigo até o final, que essas dicas que eu vou te dar hoje são muito importantes. A primeira dica é: cuide do seu emocional. Ah, Roberta, eu tô bem emocionalmente. Será? Faça essa pergunta na sua mente. Será que você está bem emocionalmente? Vamos lá, pensa comigo. Se eu grito com meu filho, né? Eu estou ali já no ponto de gritar com meu filho, eu perco a paciência com ele e eu grito para querer impor uma autoridade sobre ele. De alguma forma, eu estou perdendo um controle emocional ali naquele momento, né? O grito, ele representa isso. Por quê? Porque geralmente a gente grita quando a gente está com raiva, né? E será que você está com tanta raiva do seu filho ali só porque ele às vezes não fez algo que você pediu naquele momento? Faça uma análise. Certamente tem algo emocional a ser trabalhado na sua vida. Então, cuide do seu emocional. Eu te pergunto, qual é a necessidade básica aí que está faltando na sua vida? Qual é a necessidade que precisa ser suprida? Porque esse grito, ele pode ser um grito de socorro. Esse grito é ativado por alguns gatilhos mentais, né? Por isso que você chega a gritar com seu filho. Você está tendo ali o que Daniel Goleman chama de um momento de desequilíbrio emocional, né? Ali você está perdendo o controle naquele momento daquele grito. Quando você grita, você está tendo um descontrole emocional, né? E pode estar aí atrelada a alguma necessidade que está faltando na sua vida ou que faltou em algum momento. Porque nós, seres humanos, precisamos de 5 necessidades básicas. E se essas necessidades básicas não forem supridas, elas podem gerar algo emocional que fica ali, um vazio que precisa ser preenchido. E às vezes você busca isso nas outras pessoas, você busca isso nas outras pessoas, busca suprir essas necessidades básicas que não foram supridas em algum momento da sua vida. E quais são, Roberta, essas 5 necessidades básicas? Eu trouxe aqui para vocês, eu listrei para que eu explique em ordem, né? O que acontece? A primeira necessidade básica é a necessidade de aceitação e pertencimento. A segunda necessidade básica é a necessidade de autonomia e competência. A terceira necessidade básica é a necessidade de limites realistas. A quarta necessidade básica é a necessidade de espontaneidade e de respeito. E a quinta necessidade básica é a validação emocional. Se em algum momento da sua vida
essas necessidades não foram supridas, elas estão aí gritante dentro de você. Elas estão gritando, pedindo que sejam validadas essas necessidades na sua vida. Quando que surgem essas necessidades? Como que funciona? Essas necessidades básicas, elas começam a partir do momento do seu nascimento, na sua formação ali já são vindo essas necessidades básicas e que são preenchidas, que nós necessitamos dela no decorrer da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa idade, né? Ali, enquanto a gente viver, nós precisamos que essas necessidades sejam supridas na nossa vida, mas principalmente na nossa infância, que elas precisam ser supridas, precisam ser validadas. E quando uma dessas necessidades básicas não são supridas, pode gerar em nossa vida feridas emocionais. E que hoje elas estão gritando dentro de você. Por isso que você passa essa situação para o seu filho. Você pensa, não, eu estou bem emocionalmente. Por isso eu pergunto, será? Será que você está bem emocionalmente? Será que não precisa ser suprido algo na sua vida? Por isso você, às vezes, acaba descontando no seu filho, às vezes, uma necessidade básica que não foi suprida ou na sua infância, ou na sua juventude, na sua adolescência, ou hoje mesmo. Essa necessidade não está sendo suprida e você acaba descontando nos seus filhos, que são as pessoas que são vulneráveis, são as pessoas que estão ali, né, à sua mercê, vamos supor que está na sua mão, e você acaba descontando neles. E pode ser inconsciente, porque outrora eu fui uma pessoa assim. Eu trago aqui o meu exemplo. Eu não sabia de tudo isso e eu acabava gritando com meus filhos. Então eu estava tendo um descontrole emocional porque alguma dessas necessidades não foram supridas na minha vida e eu acabava descontando no meu filho. Porque a gente acaba querendo buscar no outro o que falta na gente. A gente quer que o outro supra as nossas necessidades e que em algum momento não foram supridas, né? Vamos pensar aqui na necessidade de aceitação e pertencimento, que é o quê? Uma necessidade de amor, né? E todos nós falamos de amor. E aqui eu quero falar para você, cada um tem a sua forma de expressar amor. Às vezes você não se sente amado, às vezes seu filho não se sente amado, né? Porque nós falamos de amor. Só que o amor pode ser, para mim, expressado de uma forma e para você de outra. Às vezes a mãe expressa o amor de uma forma e o filho expressa de outra, né? E às vezes você grita por esse amor, às vezes você está vivendo um relacionamento e deseja ser amada, porém essa pessoa não preenche o seu copo de amor, né? Ali, não preenche a sua necessidade, porque às vezes a forma dele expressar é outra, né? Porque nós temos cinco formas de amor, 5 linguagens do amor. E quando uma, né, é diferente da outra e você não tem esse conhecimento, você diz, não, fulano não me ama, meu esposo não me ama, meus filhos não me amam, e os filhos sucessivamente, minha mãe não me ama. Às vezes você tem uma necessidade de amor e às vezes você pensa até, na sua mãe, por exemplo, minha mãe não me ama. Às vezes você tem essa ferida na sua alma, que a sua mãe não te ama. Porque às vezes a forma dela de expressar amor é diferente, né? Nós temos aqui 5 linguagens do amor. Eu vou dar aqui um exemplo. Alguém gosta de abraço. Tem pessoas que gostam de ser abraçado. Isso é uma linguagem de amor. Ele gosta de sentir o abraço. Tem outros que não gostam. E ele ama do mesmo jeito. Só que você, por esperar esse amor e você não ter esse abraço, que você só se sente amado se você for abraçado, você acha que a outra pessoa não te ama, você acha que seu filho não te ama, você acha que sua mãe não te ama, você acha que seu esposo não te ama, você fica pensando que o outro não ama você. Então, essa necessidade não foi suprida ou não está sendo suprida na sua vida. Então, você tem essa necessidade básica que está faltando. A segunda necessidade básica, que é a necessidade de autonomia e competência,
onde você precisa ser... se você não tiver essa necessidade suprida na sua vida, né, de autonomia e competência, o que é autonomia e competência? Você se sentir capaz de fazer, né? Onde gera ali é algo que você sente, eu sou capaz de fazer. Quando você tem essa necessidade não suprida, sabe o que você se sente? Você se sente incapaz, você se sente uma pessoa insegura. Por que que é uma necessidade básica, que ela eu falo que é em todas as fases da nossa vida? Por quê? Porque pode ser ali na sua infância, você já sentiu assim, às vezes veio de uma família que não dá o reconhecimento para você, às vezes é a pessoa que nunca deixou você ter essa autonomia, ter esse poder de fazer, né? Por isso que nos meus vídeos anteriores eu falo sobre a questão da mãe super protetora, né? É aqui, ó, nessa necessidade básica, ela protege demais o filho e o filho se sente incapaz. O filho se sente incapaz. E aí, quem sabe você é uma mãe que não teve essa necessidade básica suprida. E hoje está gritando dentro de você essa necessidade. Você se sente incapaz, você se sente uma mãe incapaz. Tudo que você vai fazer, você pensa que você não tem capacidade de fazer, porque você não teve essa autonomia e competência validados em algum momento da sua vida, ou na sua infância, ou na sua adolescência, ou hoje mesmo. Você às vezes não é reconhecido, você às vezes trabalha em uma empresa e você não é reconhecido, você se sente incapaz. Isso está gritando dentro de você. Terceira necessidade básica, que é limites realistas, né? Quando eu falo ali também da mãe que não dá limite para o seu filho, né? Eu falo aí no meu vídeo anterior a respeito da mãe que não dá limite para o seu filho. Por quê? Porque nós precisamos de limites realistas. Não podemos ser muito rígido, porque cria uma pessoa que fica com medo, ele tem medo de arriscar. E quando é a pessoa que não tem nenhum tipo de limite, ele pensa que é um ser supremo. E aí tudo isso a gente adquire no decorrer da nossa vida. Pode ser que você foi uma pessoa que não teve limites realista. Pode ser que você foi criada aí muito solto na vida, ou então você também pode ter sido muito rígido, pode ter tido um limite muito rígido. E essa necessidade hoje grita, é gritante na sua vida. Você expressa aí o seu medo. Sabe o que acontece? Você tem medo de perder o seu filho hoje. Você tem medo de perder o seu filho. Você tem medo de perder as coisas. Você tem medo de arriscar. Por quê? Porque você não teve limite. Não teve limite realista. Nós temos que ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas necessidades. Nós precisamos ter esse equilíbrio. A quarta necessidade básica também, que pode não ter sido suprida na sua vida em algum momento, ou hoje também pode não estar sendo suprida, é a necessidade de respeito e espontaneidade. Será que você está sendo ouvida? Ou será que você foi ouvida na sua infância? Você teve esse direito de falar o que você sente, seus medos, das suas desilusões. Quem sabe você é uma pessoa que engole tudo. As pessoas falam, te magoam e você engole. Você não fala para as pessoas porque você às vezes não quer magoá-las. Às vezes você pensa que se você falar para as pessoas, você vai perder a pessoa, sabe? Porque isso pode pensar assim, ó, no seu inconsciente, você, por exemplo, tem um relacionamento e alguém lhe fere nesse relacionamento, e aqui pode ser um relacionamento familiar, pode ser um relacionamento entre pai e mãe, entre amigos, enfim, e você não expressa a sua emoção. Você pensa que o outro sempre é que tem o direito de falar, o direito de ser ouvido, e você tem se expressado o que precisa ser expressado. Quando eu falo aqui, é ter um diálogo. O diálogo é muito importante em todos os relacionamentos, mas um diálogo saudável, onde você vai expressar as suas emoções, o que você está sentindo, o que você precisa. Às vezes você
está querendo, às vezes é coisa simples, mas você não tem direito de expor as suas vontades. Eu vou dar aqui um exemplo que pode acontecer em um ambiente familiar, por exemplo. A mulher, por exemplo, gosta de peixe frito. Eu estou dando aqui um exemplo. A mulher gosta de peixe frito. O esposo não gosta de peixe, não come peixe em situação nenhuma. E às vezes a mulher nunca se permite comprar um peixe e fritar ali e suprir a sua necessidade. Por que isso? Porque isso deixa a pessoa feliz, né? Você comer uma coisa que você gosta deixa você feliz. E às vezes você não é expressado, você não é validado, não é respeitado ali o seu querer, as suas vontades. E eu estou dando aqui um exemplo físico, né? Físico ali de alimentação. Olha só, pequenas coisas que vão acarretando no seu emocional e que às vezes pode estar gritando dentro de você. Às vezes você é aquela pessoa que supre todas as necessidades dos outros, só faz as coisas para agradar o filho, faz as coisas para agradar o esposo, faz as coisas para agradar a mãe, o irmão, o tio e todas as outras pessoas, e você não faz lá o que você goste. Você não tem essa espontaneidade, esse respeito com seus sentimentos, do que você gosta. Está sendo validado? Foi validado em algum momento? Essas emoções, essas necessidades, porque aqui quando eu falo essas necessidades, eu trago aqui um exemplo físico ali de alimento, mas isso é uma espontaneidade também dos seus sentimentos. Às vezes você é magoada, é frustrada por alguém em algum ambiente, no trabalho, na família, na igreja, em algum momento, e você não esclarece, não põe essas emoções para fora. Essas emoções estão presas dentro de você, você não fala a sua opinião, fica tudo guardado dentro de você, você não tem essa espontaneidade. E você às vezes, por quê? Porque o que acontece? Aí volta aqui para a primeira necessidade. Nossa necessidade primeira, primordial, é de amor. A gente quer amar, a gente quer pertencer a uma família. E aí, às vezes, você pensa que nessa fase aqui, nessa situação, você pensa que o amor é condicional. Né? Quando você não tem esse direito de expressar as suas vontades, você acha, se eu disser que eu quero essa situação, se eu resolver essa situação, se eu for falar, se eu for me expressar, a pessoa não vai mais me amar. Você pensa que a pessoa, que essa necessidade não foi suprida, se essa necessidade não foi suprida na sua vida, você pensa que precisa, que o amor é condicional, que tem condições, que você precisa aceitar tudo do outro para você poder ser amado, que você não pode se expressar, que você não tem direito de fala. E aí está isso gritando dentro de você. E você acaba gritando com seu filho, porque ele é mais vulnerável. Né? E você, às vezes, quando tu tá gritando com ele, tá vindo como isso, o gatilho mental, essa necessidade. E a quinta necessidade é a expressão e validação emocional. Ter espaço de expressar as suas ideias, né? Você tem medo de falar em público, por exemplo. Por quê? Porque em algum momento você foi calada, sabe? Quando, às vezes ali até na infância, aqueles pais que costumam dizer assim para os filhos, cala a boca, né? Quem nunca ouviu isso, né? Comenta aí pra mim, fala pra mim, você já ouviu essa frase? Cala a boca. Menino pensa que criança não tem sentimentos, não tem emoções, né? E quem nunca ouviu isso? Ou quem já falou isso pros seus filhos? Cala a boca, né? Às vezes a criança quer chorar, né? Diante de uma situação. Como é que a criança se expressa? É através do choro. E aí o que acontece? Gente, eu falo isso porque eu já vi na prática, né? Eu posso até lembrar que talvez eu até já tenha feito isso também com meus próprios filhos. Você às vezes briga com seu filho, ou ele caiu ali em algum momento, e você fala, cala a boca. Então, ele tá chorando para quê? Para expressar suas emoções, né? Por quê? Porque criança, principalmente, expressa as emoções através do choro. E isso é ao longo da nossa vida.
nós também como pessoas adultas, precisamos expressar também as nossas emoções. As nossas emoções precisam ser expressadas, precisam ser validadas. Quando eu trago aqui a respeito do equilíbrio emocional, né? De tudo, essa inteligência emocional, né? Que eu falo que eu sou especialista nas emoções. Então, o que é? A pessoa pensa, gente, eu vou trazer aqui uma experiência, eu já ouvi. Se eu ficar com raiva, alguém já fala pra mim, eu já ouvi isso. Cadê a tua inteligência emocional? Ter inteligência emocional não é você deixar de viver as emoções. Muito pelo contrário. É você saber que você precisa expressar as suas emoções. Porém, a gente estuda aqui uma forma, né, de expressar. Como assim uma forma? Você não descontar nas pessoas erradas. Você está com raiva, por exemplo, porque ocorreu uma situação no seu trabalho, e eu falo muito sobre isso no vídeo anterior, sobre o estresse, a causa do estresse. Você viveu um estresse emocional na sua vida, lá no trabalho você teve uma briga, e aí quando você chega em casa você grita com seu filho. Olha só, você está descontando em uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. Se você teve uma situação no trabalho, você tem que resolver no trabalho. Mas você tem que resolver de forma assertiva, com um diálogo, expressando as suas emoções. Talvez você é uma pessoa que tem medo de expressar suas emoções, tem medo de falar, porque você acha que vai às vezes perder até o emprego se você falar que algo está errado. Não, você precisa buscar esse conhecimento dessas validações emocionais. Então, um resumo aqui da primeira dica para você: valide as suas emoções, valide o seu emocional. Eu estou bem emocionalmente. Será? Né? Será que você está bem? Será que todas essas necessidades na sua vida foram supridas? Né? Porque essas necessidades, elas servem como um gatilho mental para você gritar com seu filho, né? Roberto, o que é gatilhos mentais? É o que acontece antes de você gritar com seu filho. É toda uma situação que acontece. E aqui também é material para outro vídeo, né? Falar sobre gatilhos mentais, isso é muito importante. Você saber o que ativa, até para você já tomar um próximo passo, evitar gritar com seu filho. Você precisa compreender o que está acontecendo, quais são os gatilhos mentais que ativam você gritar com seu filho, né? Então essa é a primeira dica: cuide do seu emocional. Cuide do seu emocional é a primeira dica para você parar de gritar com seu filho. Se você estiver bem emocionalmente, você vai saber lidar de outra forma, de forma mais positiva. Então, procure na sua mente, né? Será que está faltando alguma necessidade que não foi suprida na minha vida? Ou que necessita ser suprida hoje, que está ativando eu gritar com meu filho? Qual é essa situação, né? E aqui eu quero falar para você agora a segunda dica para você parar de gritar com seu filho. Conheça o seu filho, conheça as limitações do seu filho, para você parar de gritar com seu filho, né? A primeira dica para você parar de gritar com seu filho é: cuide do seu emocional. O que você precisa suprir? Quais são as necessidades que precisam ser supridas na sua vida, que não foram supridas ou que não estão sendo supridas hoje? E a segunda dica para você parar de gritar com seu filho é: conheça o seu filho, conheça as limitações do seu filho, para poder parar de gritar com seu filho. Vamos adentrar aqui um pouco mais dentro dessa questão de conhecer o seu filho. E quando eu falo aqui de conhecer o seu filho, você já pode aplicar para a sua vida. Você conhece a personalidade do seu filho, por exemplo? Que é a personalidade?
é a forma como ele reage a determinada situação. Se ele é uma pessoa, né, que reage com timidez, se ele é uma pessoa tímida, se ele é uma pessoa ali mais calma, mais tranquila, tudo isso faz parte da personalidade do seu filho. Você conhece ali, né, o temperamento do seu filho? Como que ele reage? Sabe, porque às vezes a gente olha uma criança que era uma criança calada, por exemplo, ali, que não gosta de falar, não gosta, né, de demonstrar, ele não, você pergunta, às vezes ele fica ali quieto, né, no canto dele. Ele não é aquela pessoa que responde você rapidamente, não é agitado, não grita. Então você pensa, não, aquele dali é o filho obediente. Eu falo por experiência própria. Eu já pensei, não, o filho, esse é bom, esse filho aqui é bom, porque ele, né, ele fica quietinho ali no canto dele, você coloca ali, ele né, não tem aquela, não é ativo, não toma iniciativa, ele fica ali mais calmo. E isso, às vezes, tem a ver com a personalidade dele. É a personalidade dele. Não tem nada a ver com a pessoa ser bom ou ser ruim, ser obediente ou ser desobediente. Às vezes ele tá calado, mas tá ali, né? Pensando alguma coisa de desobedecer você, de não fazer, de ficar ali, entende? Então, isso tem a ver com a personalidade dele. Aí, às vezes, você vê um filho que é, às vezes, ativo, ele é inquieto, ele, né, sempre, ele é proativo, né? E ele é uma pessoa que responde. E aqui eu tô falando de observar isso no comportamento infantil, mas principalmente também em pessoas adultas. Você pode observar, tem pessoas, né, que ele grita, e que ele responde na ponta da língua. Você perguntar uma coisa para ele já vem com a resposta na ponta da língua ali. Isso é uma pessoa que ele é uma pessoa sanguínea. Mas é a personalidade dele. Não tem nada a ver com ele não ser uma pessoa que vai ser positiva na vida, que vai conseguir. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com desobediência de filho. Que às vezes você perde a paciência com ele, grita com ele. Por quê? Porque você acha que ele é um filho desobediente. Sabe aquele filho que você pergunta, ele responde na ponta da língua, você acha que ele está me desrespeitando. E não é porque ele pensa muito rápido, vê muito rápido, isso faz parte da personalidade dele. A personalidade dele é ele responder ali rápido, ele não consegue ali segurar não, ele já falou. Sabe que aquele adulto, aquela pessoa que se torna adulto, que as pessoas dizem assim, ó, a pessoa não pensa para responder não, ele só fala. Isso aí é uma pessoa sanguínea, uma pessoa que tem a resposta na ponta da língua, mas ele não responde, ele nem pensou se é para ofender você ou não. Ele respondeu o que foi perguntado para ele naquele momento. Respondeu. E ele é ativo, ele é uma pessoa proativa, é uma pessoa sanguínea. E às vezes tem a ver com a personalidade dele, não tem nada a ver com filho desobediente ou com filho que não é desobediente. Às vezes você até faz uma comparação, esse daqui é bonzinho e esse daqui não é. Dentro mesmo da sua família, às vezes você tem um filho que é assim, mais calmo, e tem outro que é mais agitado, e tem a ver com a personalidade dele, e você pensa, não, esse daqui é bonzinho, e às vezes até repete isso, fala isso para os filhos, né? E que já deixa de alerta, não faça isso. Geralmente não é interessante a gente comparar um filho com outro, falar sobre notas, isso aqui foi bom e tal. E você nunca vai ser assim, porque você às vezes está diminuindo um e o outro está se sentindo invalidado. Então já fique atento a esse ponto. Então, tem a ver com a personalidade do seu filho. Então você conhece a personalidade dele. Por que ele é assim? Por que ele age dessa forma? Por que ele é ativo? Né? Hoje em dia é muito comum, muitas crianças têm a questão do autismo, né? E são crianças que são, tem crianças que são também superativas, né? Crianças que são muito agitadas, muito ativas, então às vezes tem a ver também com isso. Vamos fazer um diagnóstico, vamos avaliar qual é a situação dessa criança, por que ela é assim? Porque às vezes eu me irrito com ela,
e eu não procuro conhecer, né? Por que a pessoa decide, por que ele reage dessa forma e taca ali o grito, né? E eu vou falar, criança, se ela tiver a questão ali do autismo na vida dele, e aqui é assunto para outros vídeos, né? Porque isso é um assunto muito profundo, mas eu só estou relatando aqui. Por quê? Porque às vezes seu filho é autista e você não tem nem conhecimento, e às vezes você se irrita com ele, grita, ele nem gosta de grito. Então, por que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Crianças que são autistas não gostam de grito. Então, por isso que é importante você conhecer o seu filho, conhecer a personalidade dele, conhecer as suas delimitações, conhecer. Então, mesmo que a mãe vai observando, ali a gente observa, né, o comportamento dos filhos, a gente avalia, um filho não agir dessa forma e esse já age. Às vezes o que funciona na educação de um já não funciona na educação do outro. Por quê? Porque um tem uma personalidade, outro, né? Cada um tem as suas fragilidades. Cada ser é único, né? Cada ser é único. E aí você não sabe como lidar com essa situação, né? E acaba tendo uma situação estressante. Mas mesmo assim, eu quero falar para você aqui. Se você é mãe de um filho, por exemplo, autista, só um exemplo que eu estou dando aqui, que é algo desafiante, o que acontece? Se você gritar com ele, é porque você já está vindo com um emocional que não foi cuidado. Você precisa primeiro cuidar do seu emocional, para depois você cuidar do seu filho, para depois você vir conhecer todas essas minuanças, né, da vida dele. E aqui também, quando você faz, por exemplo, um estudo sobre os temperamentos, né, são 4 tipos de temperamentos, tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o sanguíneo, né, aquele agitado, né, tem o colérico, que é um que chora, e tem o fleumático, né? Tem a pessoa que é o temperamento fleumático. E por incrível que pareça, tá me falando na memória o quarto, mas são 4 tipos de temperamentos, né? Que nos influencia, né? No nosso comportamento. Então, você precisa conhecer esses temperamentos do seu filho. Precisa conhecer ele, quais são os pontos fortes, quais são as características que precisam ser melhoradas do seu filho. Olha, eu estou falando aqui de temperamentos, mas um teste que eu fiz no começo da minha formação e que é muito completo é o teste HMI. Esse teste HMI ele é muito completo. Lá ele fala sobre as nossas personalidades e lá eles já são mais divididos. Eles são 16 personalidades, onde traz os nossos pontos fortes, traz os nossos pontos fracos. Ele fala a respeito de profissões a seguir, quando você, né, às vezes você o seu filho está na juventude ali, não sabe que faculdade seguir, e isso gera até uma ansiedade, né? Eu tô falando aqui a respeito de conhecer a personalidade sua e do seu filho. Por quê? Porque é importante. Às vezes até você mesmo conhecer a sua personalidade. Quem sabe você não sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e isso é muito importante. Para mim, foi muito eficaz essa ferramenta, né? Porque lá traz todos os meus pontos positivos e meus pontos negativos, onde que eu preciso melhorar como pessoa, onde que eu preciso melhorar na minha profissão. Traz muitos pontos positivos, é como se fosse um laudo a respeito do meu comportamento. Esse teste de HMI é super completo, ele traz todas as suas, e é importante você conhecer isso para ter um bom relacionamento, às vezes com você e com seu filho. Isso é uma ferramenta muito poderosa, né, que para mim me ajudou muito. Por quê? Porque ele traz todos os meus pontos fortes, onde que eu preciso melhorar, traz sugestão de profissão, né. Eu venho de uma área, eu comecei a fazer na área de administrativa e eu mudei, porque eu me encontrei nessa área de psicologia, na área de você ajudar as pessoas. Eu encontrei a minha missão de vida através daí. Mas quando que eu encontrei isso? Quando eu fui descobrir a minha personalidade, quando eu fiz esse teste de HMI, que veio completão, que veio dizer o que são meus pontos positivos, onde eu preciso melhorar. E isso é importante a gente conhecer,
na nossa vida e na vida do nosso filho. Porque quando a gente conhece isso traz mais uma calma, mais um acerto para a gente conseguir educar nossos filhos de forma mais assertiva. Por quê? Porque quando você faz um estudo, por exemplo, sobre personalidade, sabe como é que você reage, geralmente a gente já estuda todos, né? Vamos supor, são 4 tipos de personalidade. Você vai pesquisar a cada um, você vai buscar um conhecimento em cada um para saber qual é onde você se encaixa. Então ali você já vai saber, eu reajo dessa forma, mas a outra pessoa reage de outra forma. A personalidade dele é outro, o temperamento dele é outro. E aí você traz mais calma, mais leveza para a sua vida, para o seu emocional, né? Então você vai, quando você conhece, né, todas essas características, você vai conseguir ter mais calma com seu filho. E em vez de gritar, você vai saber porque, não, isso aqui ele está fazendo, às vezes você pensa que é por desobediência. Olha só, quando você entende que o seu filho às vezes responde por causa que é da personalidade dele, ele não está respondendo você para desobedecer você como mãe, né, de respeitar a sua autoridade. Ele está falando ali porque é da personalidade de responder, né? E aí cabe a você, né? Que você já sabe como que um filho, por exemplo, deve responder certas palavras, aí você já vai orientar ele. Olha, não é dessa forma, né? E nós seres humanos somos super inteligentes para poder aprender. E eu quero reforçar aqui, que eu já tenho falado em outros vídeos, a gente aprende muito mais com o que a gente vê, com o que o outro faz, do que com o que ele simplesmente fala, né? Porque, eu não sei se você tem um ditado que o pessoal fala, né? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço, né? Um exemplo das pessoas gostam de falar isso, fazer isso, né? Os pais, por exemplo, ele quer falar o que o filho faz, mas ele quer fazer errado, entende? O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos supor que a pessoa, por exemplo, bebe bebida alcoólica, né? Vamos supor. Vamos supor aqui, meu pai bebe uma bebida alcoólica, mas ele não quer que eu beba, né? Então ele diz assim, faça, né, o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Só que o que acontece? Na prática, os filhos aprendem com o que o pai faz. Se o pai é alcoólatra, por exemplo, o filho vai aprender a ser. E aí ele vai reagir de alguma forma. Às vezes você pode dizer, não, tem filho que às vezes quer fazer justamente ao contrário. Só que o que acontece? Ele vai odiar esse comportamento do pai, né? Quando ele faz o contrário, às vezes ele odeia esse comportamento. De qualquer forma, ele vai trabalhar em cima desse esquema, vamos supor que é um esquema desaptativo, né? É algo mais profundo, mas o que acontece? Ele vai trabalhar para provar que ele é ao contrário, né? Então, ele pode até aqui odiar a pessoa que bebe, por exemplo. Porque, não, eu não gosto, por quê? Porque o pai tinha um comportamento assim, era bebia, por exemplo, a gente está falando aqui um exemplo, né? Para fixar mais na nossa mente, né? Os comportamentos, o tanto que é importante a gente agir, a forma da gente agir, que os nossos filhos aprendem. Olha, quando tá ali naquela fase de 4, 5 anos, o filho repete tudo que a gente faz, ele repete tudo que a gente fala, né? Então a gente tem que ser um bom exemplo na vida dos nossos filhos. Então, começamos por nós. E as 2 dicas que eu trouxe para vocês hoje aqui, para parar de gritar com seu filho foram: a primeira, cuide do seu emocional. E a segunda, conheça o seu filho, conheça as limitações do seu filho, conheça a personalidade do seu filho. E assim você vai parar de gritar com seu filho. São 2 dicas para você introduzir já aí essa mudança na sua vida e na sua família, para ter um ambiente melhor. E com isso, lá no final, você vai ver que você conquista até uma autoridade na vida do seu filho. Porque quando você grita, você perde a autoridade com ele. E se você gostou desse vídeo, você curte, né? Comenta lá qual foi a parte que falou com você,
o que mais que você deseja saber para me colocar para os próximos vídeos e compartilhe com uma pessoa querida que precisa de ter esse conhecimento. Essas são minhas dicas de hoje e não esquece de curtir, comentar e compartilhar.